Em Rio Real, na nossa querida Bahia, 7h03. Muito bom dia, cidade, bom dia para você. Eu sou Robson Nascimento e nós estamos juntos agora na Hora do Agro, viu? Seu programa de todos os sábados, viu? Estamos por aqui, do homem do campo, a mulher do campo, todo mundo junto, né? Trazendo essa mensagem de bom dia para todos vocês que estão aí, né, junto com a gente, viu? Gente, obrigado mesmo a você que toda semana nós estamos passando e as pessoas estão dizendo, olha, estou ouvindo o programa A Hora do Agro, viu? Hoje, nesse sabadão super especial, 16 de maio, nós estamos por aqui e vamos estar falando, viu, sobre o campo. Que o dia comece com força, fé e muita produtividade no campo. Enquanto o sol nasce, o homem e a mulher do agro já estão fazendo o Brasil acontecer. Que nunca falte chuva, na medida certa, colheita farta e saúde para seguir firme. Nessa missão que alimenta o mundo. O agro não para porque o Brasil depende dele. Estamos juntos e misturados por aqui na Hora do Agro. E hoje nós estamos aqui num dia super especial, já recebendo essa turma aqui também da Ômega Nutri. Já estamos aqui com o nosso querido Rafael, que vai estar com a gente hoje. Vamos estar hoje com o tema como o manejo preventivo com biológicos pode prevenir perdas na lavoura. Vamos trazer o bom dia de Rafael, daqui a pouco a gente vai estar trazendo também, né, um momento também aqui para a gente. Pode vir mais um pouquinho para cá, Rafael, para você ficar frontal ali para a câmera ali pegar bem. Rafael, querido, antes da gente, vamos iniciar, mas sempre a gente traz o bom dia do convidado. Estamos tentando contato aqui com o nosso querido Fabrício Teixeira, mas ele não está. Rafael, como é que você está, meu querido? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Robson. Bom dia a todos os ouvintes. Graças a Deus estamos bem, né? E estamos por cá hoje, né? Com Robson, o topadinho da Rio Real FM. Ontem nós estivemos lá na Fazenda São Paulo, né? Fazendo algumas imagens lá também. E com a turma da Ômega Nutri, já dando ali uma consultoria ao nosso querido Alexandre, lugar lindo ali, né, Rafael? Sim, com certeza, né? Um grande produtor aqui da região, né? Produtor de milho, de laranja, pastagem, e podemos estar lá ontem, né, gravando os vídeos naquela paisagem maravilhosa, hein, Robson? Aquele pôr do sol. Com certeza, maravilhoso. E ali, né, Rafael, a gente chega ali na zona rural, a gente fica apaixonado, né? O agro, além de, claro, movimentar, né, o Brasil também, cara, é apaixonante aquelas paisagens, hein? Não, com certeza, né? O nosso escritório que é no campo, o escritório ao céu aberto, é a natureza, é lindo demais. Aquele pôr do sol ontem foi muito gratificante para encerrar a semana, né? E ainda podemos ter ido lá também, ter ajudado a Alexandre, regulamos lá a adubadeira dele, né? Jantes lá deu um apoio. E é isso, o agro é isso aí, é dinâmico, né? É importante, move o Brasil, mas também tem suas belezas, né, Robson? Com certeza. Daqui a pouquinho eu vou conversar um pouquinho mais com o Rafael para vocês verem como as coisas acontecem, como as coisas mudam. Vamos lá, Lindomar, a previsão do tempo, agora direto da Rede Nacional de Rádios. Como vai o tempo e a temperatura? Olha, eu acredito que o agro está sendo favorecido esse ano pela chuva, viu? Por exemplo, hoje nesse sabadão não chove, dia de sol com muitas nuvens à tarde, noite e nebulosidade vai diminuir. No domingo, vamos ver também aqui no domingo como é que vai ser o domingo aqui para você, homem do campo. Olha, no domingo também não chove, na segunda não chove também, já e aí vai começar a chover de quarta-feira em diante. O Rafael, fazendo assim uma análise do tempo, né, nesses últimos meses, tem sido favorável para a plantação do milho, para a laranja, tanto é que por onde a gente passa tem, os pés de laranja estão com 3 safras aí, né, Rafael? Tem uma que ainda está vindo, aquela bem pequenininha, tem outra maior e outra já pronta para colheita. Então, favoreceu bastante o clima, né, Rafael? Graças a Deus, Robson. Esse ano está sendo um ano bom de chuva, né? Tanto para aqui quanto para a região do Sertão também, choveu bastante lá na região. E a gente pode ver a caatinga toda verde. E por aqui favoreceu muito essa cultura aqui que é sequeiro, né? Que depende de chuva. Isso é importante porque esse ano tem uma previsão de um super El Ninho, né? Então pode vir uma estiagem aí do meio para o final do ano, né? Que tende a se confirmar. Mas a chuva aqui para a região é extremamente importante, né? Com certeza. Olha, nós vamos trazer aqui agora, nós estamos tentando aqui um contato, né, com o nosso querido Carlinhos da Laranja. Ele que também vai estar participando hoje, fazendo uma participação rápida para a gente falar do preço da laranja.
Que a laranja, infelizmente, muitas fábricas estão aí fechando, né? Fechando as portas provisoriamente pela quantidade de laranja que existe. Assim, os produtores estão sofrendo bastante, porque infelizmente, viu gente, infelizmente, nós estamos vendo muita laranja ainda nos pés, né? As pessoas falando disso. E a laranja, infelizmente, fechou no patamar muito baixo essa semana e a tendência pode ser que piore. Vamos agora ao momento da balança comercial no oferecimento da Ômega Nutri. Balança comercial. Oferecimento Ômega Nutri. 13 anos em Rio Real. É da terra, é da gente. 759-9713-0406. @Ômega Nutri. Alô, Robson. Eu tenho em linha conosco o Carlinhos da Laranja, ele que é comprador de laranja aqui em Rio Real. E nós resolvemos dar atenção hoje, rapidamente, agora às 7h09, a Carlinhos. Ô Carlinhos, bom dia, como é que você tá, meu querido? Nossa, bom dia. Bom dia a todos aí da Ômega Nutri, a todos aí que tá na rádio. E hoje eu venho com muito pesar falar para todos os produtores, todos os sitiantes, Robson, e para todos os compradores, há uma notícia que é a última, né? Uhum. Esta semana, eu ainda mandei até ontem a semana toda. Agora, a partir de segunda, não tem como mandar mais para a indústria. Meu pai do céu. Então, veja só que eu vou explicar. Segunda-feira, quando começou a semana, anunciou a fábrica da Sony que, justamente, ultimamente só estou mandando agora para lá. Por quê? Tem uma vantagem lá. Cá é 60 dias úteis, tá entendendo? Com o risco alto de 15, com também aquele desconto que dá, vocês sabem, que é o refúgio, né? Uhum. Alto também. E também tem diferença. Aí eu estou mandando para cá, 15 dias de prazo. Eles acabam as pessoas mais. Quer dizer, todos são bons. Raio lá comigo é um cara, gente boa, eu gosto dele demais, ele me preza demais eu também. Mas só que cá, o Marcos cá, que é um dos donos da Sony no Brasil, ele tem mais uma relevância na fábrica de cá, da Sony no Brasil. Aí o que ocorreu? Ele anunciou que era menos R$50 já na segunda-feira. Tudo bem. A gente mudou o produtor mais barato ainda. Quando foi ontem, eu até mandei para vocês, não sei se eu mandei um negócio aí. Não. Quando foi ontem, tem aquele fiscalizador agora, porque ficou mais diferente também. É assim, hoje para você colher laranja, eles mandam não é tipo corretor, ele é um rapaz que trabalha desde que abriu a Sono, que ele até de Buquim, meu amigo Sérgio, muito gente boa. Aí eu estava carregando ontem ali no lugar, que ele fiscaliza assim. Vem, agora ficou mais diferente, ele vem, filma, no bag, jogando no caminhão. Se a laranja estiver suja do chão, não leva. Se a laranja estiver buja, não leva. Tá entendendo? Meu amigo. Aí ele falando ontem, tá até eu e aqui, que chama Sérgio Rico, Sérgio de Joel do Boi, da Casa de Farinha chamada, que é outro comprador também há muitos anos. Aí nós ficamos nós três conversando, ele informando que tem tudo para a partir de segunda-feira baixar mais 50. Meu Deus do céu. Já começou lá na reunião que eles tiveram lá. Acontece o quê, Robson? Já não dá mais para comprar, porque ela fica justamente na planta de R$50. Aí quando ela fica de R$50 é o último preço. O comprador, que sou eu e outros daí, não tem como comprar mais, porque não tem mais um centavo de ganho. Ô Carlinhos, espera aí pra gente entender. Então aquela laranja açuquita tá correndo o risco de custar quanto no pé? R$50. É brincadeira, Rafael? Já é hoje, Robson, já é hoje R$50. R$50, meu Deus do céu. R$50. Uma coisa que, falar a verdade, uma ouvidora, rapaz, para nós, falar a verdade, para produtores, sitiantes que estão ouvindo, é muito triste. Eu anuncio isso como que é uma nota de pesar, né? Realmente vai ficar praticamente inviável. Você vender uma tonelada de laranja por R$50. Essa é a suquita. E aquela uma pela outra, tá saindo de quanto, Carlinhos? Hoje, Robson, uma laranja pela outra, eu até tenho uns produtores que já pediram para eu dar uma olhada. E eu não sei nem o que eles perguntam. Carlinhos, você vai pagar de qual preço?
Eu olho para ele assim, pela verdade, até eu fico meio envergonhado, ó, de anunciar o preço. Eu nem sei, eu fiquei assim que... Eu não sei como é que faz, mas é assim. Hoje, uma por outra, sendo muito boa, muito laranja boa para o comércio, ainda fica de R$ 200, mais ou menos. Pelo amor de Deus, muito baixo E também, viu? pura boa mesmo, boa, é R$ 300. O Rapaz, curso de hoje, ainda carreguei ontem de 300. Suquita carreguei ontem de 50 já. meu Deus. E a boa de R$ 300. A laranja de Só que mesa a de partir R$ 300, sim. Agora, só que a partir de segunda-feira, Robert, não tem como mais eu comprar. Eu tenho uns produtores aí, uns amigos meus, que é cliente, há 20 anos. Aí, como seu caboclo, eu vou colher dele. Aí vai fazer o quê? Ele é cliente velho, desses que eu compro já tem muitos anos. Aí vou fazer o quê? Eu vou colher para ele. Tá entendendo? Porque não tem mais vaga, não tem ganho nenhum. Se hoje custa na planta R$ 50, o final, aí eu compro ela de R$ 50. Lá é R$ 300, gasta 250 e é 300 lá. Aí o produtor fica com 50 e eu não fico com nada, não tem ganho nenhum, tá entendendo? Meu pai do Só que é céu. porque eu tô falando que vai parar, parou para o comprador mandar. O dono do sítio, o produtor, se ele tiver o bergue, arrumar turma, e caminhões e tudo, aí ele manda de R$ 50. Não fica 50 porque tem um abatimento que chama-se refúgio. No caso, eu peço um caminhão de 20 toneladas, aí é 5% o que tira o refúgio. Aquilo ali eu tenho que pagar a turma, o carregador, que é o bergue, e o caminhoneiro. Não fica mais, já não fica mais 50. Tá Meu entendendo? Deus do céu. Carlinhos, eu quero. Então tá difícil, fica difícil. Tá difícil. Eu quero agradecer a sua participação e obrigado por tudo, meu irmão. Vamos orar muito, porque tá difícil, viu? Para o produtor, para o comprador e também. Aí para todos tá complicado e com isso, infelizmente, o nosso comércio acaba acarretando a todos. Infelizmente, na nossa região, nós temos que fazer o quê? Os produtores, eu sempre falo, na rádio assim eu falo também, e sempre falo, quando eu estou conversando com ele, eu digo, minha gente, não vamos baixar a cabeça, vamos levantar a cabeça, vamos ter coragem, vamos ter fé, que em nome de Jesus, eu acho que com a fé em Deus, ela não fica assim, não vai ficar assim. Vai melhorar, vai melhorar. Não existe. Com Então, certeza. tá bem, ó. Carlinhos, muito obrigado e um abraço em Bárbara, em Hércules aí. Obrigado por sempre estar colaborando com a Hora do Agro, viu, meu irmão? Valeu, Roto, bom dia, e estou ouvindo aqui o programa de vocês, tá bom? Obrigado. Tá aí, Carlinhos. Valeu, um abraço. Uma notícia que deixa todos nós estarrecidos, né? A laranja sendo vendida, aquela laranja suquita, ao preço de R$ 50. Meu pai do céu. É complicado. Vamos ao quadro Lindomar Entrevista. Já estamos aqui com Rafael Bandarra, engenheiro agrícola, para nós falarmos um pouquinho também sobre outros assuntos. E vamos pedir a Deus que venha a estar melhorando essa nossa situação aí, viu? Porque a coisa não é fácil não, viu? Rafael, vou lhe dar aí um minutinho para a gente conhecer. Rafael já participou de outros programas aí, mas vamos conhecer um pouquinho de Rafael. Vai dar tempo aqui, a gente vai bater um bate-papo dinâmico. Rafael, se apresente para aquelas pessoas que ainda não lhe conhecem, que está entrando agora no rádio. Quem é Rafael Bandarra? Pronto, Robson. Então, Rafael Bandarra, natural de Salvador, nasci na capital e por uma escolha um pouco inusitada, né? Que eu não tenho família no interior e nem na zona rural. Deus me colocou para estudar engenharia agrônoma, né? Agronomia, na Universidade Federal de Cruz das Almas, lá no Recôncavo da Bahia, na verdade, né? Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lá em Cruz das Almas. E aí me formei, né? Fui para o campo, trabalhei em algumas regiões, no cacau, né? Trabalhei com crédito rural também. Aí vim para o comercial, iniciei no comercial aqui na Ômega e hoje a gente está aqui na Natubio, né? Que é um projeto também da Ômega, né? De Fabrício. E graças a Deus a gente pode vir estudando, se capacitando e recentemente agora eu concluí uma especialização em bioinsumos e proteção de plantas. Então a gente está cada vez se capacitando mais para estar ajudando o produtor no campo, né? Para estar passando informações mais qualificadas, né? E tentando contribuir aí para um melhor manejo do produtor, né?
Agora, Rafael, vocês que moravam na capital Salteropolitano, né? E aí vocês que não conheciam, a gente conversando ontem, vocês disseram, nunca sonhei me tornar um dia engenheiro agrônomo. E como foi que surgiu essa ideia, assim, de realmente estudar para ser agrônomo, né? Que é uma profissão também. Estou me apaixonando, estou até pensando também em fazer uma faculdade, né, nesse sentido. Qual foi o estopim para você se tornar agrônomo? Ô Robson, eu a minha vida toda, até meus 18, o sonho era ser jogador de futebol, né? Então, sempre fui muito boleiro, até hoje gosto de jogar minha bola. E depois que eu completei os 18, que eu fui fazer o ensino médio, fiz o ensino médio técnico na área de mecânica industrial. Então eu tenho uma formação técnica em mecânica industrial. E convivendo ali, né, vendo a cidade, no meu ensino médio eu demorava 2 horas para ir para a escola e 2 para voltar, ficava o turno integral. Então eu saía às 6 horas da manhã, chegava em casa às 8, 9 horas da noite. E eu vi que ali para mim não era mais o que eu queria na capital, né? Pela dificuldade, pelo tempo perdido dentro de um ônibus lotado, aquela correria do dia a dia, né? Apesar de eu gostar muito de Salvador, eu decidi sair. E aí tinha alguns amigos meus morando em Cruz das Almas, estudando e falando, rapaz, vem para cá, né? E aí fui conhecendo mais gente que morava em Cruz e que era de Salvador e que me falavam bem do curso, me falavam bem da cidade. E aí eu prestei um vestibular, já nesse intuito de fazer agronomia. Aí passei em 2 universidades, passei em Cruz das Almas e passei uma lá na Amazônia. Eu falei, não, Cruz das Almas tá perto de Salvador, né? A Amazônia é longe, minha família é perto. E aí eu resolvi fazer esse desafio. Até então eu ia fazer engenharia mecânica, mas quando eu concluí o curso de técnico em mecânica industrial, eu vi que não era o que eu queria, né? De estar numa indústria, de estar num grande centro. Aí eu resolvi estudar agronomia e graças a Deus eu fui lá sem nem saber o que um agrônomo fazia, né? E hoje, graças a Deus, agradeço muito a Deus por ter feito essa escolha, porque, como você falou, é apaixonante, né? Você está no campo, está trabalhando dia a dia, e você está todo dia num lugar diferente, dinâmico, conversando com os produtores, vendo culturas diferentes, né? Manejos diferentes, e isso aí é gratificante demais, você poder estar dia a dia no campo junto com o produtor, né? Aprendendo todo dia, ajudando também a superar alguns desafios, mas é isso. Graças a Deus, Deus tocou no meu coração para fazer essa escolha. Muito bem, vamos falar agora sobre várias culturas e também se você quiser ser locutor tem uma vaga para você aqui também, viu? Olha, hoje nós vamos falar sobre algo que eu gosto muito na Ômega Nutri, que são os biológicos da Natubio Fertilizantes, né? Eu me apaixonei e você, homem do campo, precisa de qualquer, né, fertilizante. A linha da Natubio tem tudo para você. E olha, com eficácia muito top, viu? Todo mundo está usando. Ontem nós estivemos lá na Fazenda São Paulo, né, de perto, vendo ali uma aplicação, né, nas pastagens com Natubio. Meu amigo, olha, top, todo mundo está comprando. E o preço que você vai encontrar lá na Ômega Nutri é top. E ainda você pode dividir, aproveita e praça lá. Vamos falar sobre a cultura do milho, da laranja, nessa região citrícola, né, e cerealista. O Rafael, o controle biológico vem ganhando cada vez mais espaço nas lavouras do milho. Para quem não sabe, o que é biológico são organismos vivos, viu? Organismos vivos que agem ali no controle. Na sua visão, por que os produtores da nossa região estão começando a olhar com mais atenção para essa alternativa que são os biológicos, em especial da Natubio, Rafael? Ô Robson, essa mudança ela é natural, é um caminho sem volta, né? É o que a gente costuma falar, é o presente e futuro. Não à toa que todos os grandes players do mercado estão se voltando para o lado biológico, né? E o produtor, ele conviveu muitos anos, né? Principalmente falo do milho, né? A gente vai falar da principal praga aqui, da lagarta do cartucho, né? Convive há muitos anos com a lagarta do cartucho. Já se lançou um híbrido, né, com a resistência, né, geneticamente modificado. Inclusive, essa resistência, ela vem de um micro-organismo, vem do Bacillus thuringiensis, né, é uma proteína retirada do Bacillus thuringiensis, um gene, e adicionado no milho, para conseguir ter essa resistência. E mesmo assim, a lagarta ela vem se adaptando, né, todos os seres vivos são, né, possíveis de adaptações, e ela se adaptou, então ela continua ainda causando ainda grandes prejuízos para o produtor rural, e sempre o manejo, sempre o remédio foi utilizar os agroquímicos, né, os defensivos químicos. Não que não funcionem, mas ele tem uma possibilidade maior de a praga ganhar resistência a eles, né? Principalmente
se for utilizado de uma maneira incorreta. Muito disso, às vezes, é falta de conhecimento, falta de entendimento de como fazer uma rotação de molécula, uma rotação de grupo químico é mais importante, inclusive, do que da própria molécula. E, realmente, quando começa a ficar extremamente difícil o controle, o produtor tem que pensar em novas alternativas, né? E o controle biológico, ele vem ganhando espaço, e o controle biológico não é de hoje, né? A Embrapa já estuda e já recomenda controle biológico já desde os anos 80, né? Então isso vem se aprimorando, a indústria agora vem focando mais recursos, mais investimento, para a gente conseguir ter formulações melhores, né? O tempo de prateleira desse produto, antigamente ele só podia estar refrigerado, e isso tinha uma dificuldade para o produtor manter isso refrigerado. Imagina na dinâmica de uma fazenda que a gente estava ontem, né? Uma câmera fria ali dentro, tudo refrigerado, né? Para o operador da máquina estar tirando, colocando, fechando, tem um certo nível de higienização. E hoje você já tem formulações que não precisam mais estar refrigerado. Você está em temperatura ambiente. Você tem compostos aditivos ali dentro do produto que estabiliza ele, que garante uma maior uniformidade na mistura, garante compatibilidade com outros produtos na mistura, né? Tem aplicações que vão 5, 6, 7, eu já peguei até 9 produtos dentro de uma calda. Então ali tudo está reagindo. Então você precisa ter formulações de biológico que consigam permanecer essa estrutura viva, né, que é um micro-organismo vivo, dentro de um tanque desse, de um pulverizador cheio de produto químico. E a indústria vem avançando muito nesse sentido. Então se aperfeiçoou, os investimentos estão sendo feitos, os maiores investimentos hoje dos grandes players está sendo para essa parte de formulação e estabilização dos micro-organismos para ganhar tempo de prateleira. Então vamos ver agora produtos com tempo de prateleira maior. A Natubio já tem uma tecnologia bem interessante, né, de tempo de prateleira de 1 ano de validade, né, produtos líquidos, fácil de mistura, né, com boa compatibilidade com alguns agroquímicos, mas é um caminho natural, um caminho sem volta, e essa é a alternativa para o produtor poder rotacionar com o defensivo químico, né? O defensivo químico ele é importante, ele faz um controle utilizado da forma correta, né, e associando ao biológico, hoje é um dos melhores manejos que a gente consegue, né? Então, são vários. Então, são os tratos culturais. A gente já vê presença de lagarta do milho desde do mato, né, ou da pastagem, quando rotaciona. Muito bom, viu? A gente já vê lagarta do milho, ou lagarta do cartucho. Então, já tem que fazer o controle prévio, né, na dessecação. Já tem que começar a botar um inseticida para poder controlar aqueles adultos, né, a mariposa. E aí, no plantio, a gente já vê a lagarta entrando bem cedo, né? Então, já superando a resistência do milho também. E aí você tem que fazer as aplicações, né? E aí, como o tema hoje é manejo preventivo, e o biológico, ele atua muito, muito, muito bem de forma preventiva, né? Então, você aplicando ali de forma preventiva para fazer, vamos dizer, uma proteção para o controle, os micro-organismos ele tem diversas ações, inclusive ovicida, ele consegue controlar ovos, né? É muito interessante o que ele está falando, que a gente vai imaginando aqui, né? Os micro-organismos da Natubio, lembrando que a Natubio Fertilizantes, viu, gente, que é uma marca que já vem se consolidando na Cealba, viu? Muita gente já conhece e muita gente comprando e, claro, tendo uma eficácia muito grande. Então é importante aí o que Rafael está falando, você que vai plantar o seu milho, a prevenção. Não deixe para você usar, viu, os biológicos da Natubio quando o problema já estiver maior, que aí você vai ter uma perca muito grande e é importante você se prevenir, que você vai evitar muitas percas, né, Rafael? Não, com certeza. Até o próprio defensivo químico, depois de um certo tamanho da lagarta, né, que a gente chama de insta, você não controla. Então tem que ser feito de forma preventiva, né? E nessa forma preventiva o biológico tem uma ação mais eficaz, né? Então a gente tem que fazer as pulverizações. Eu sei que é difícil, porque tem chuva, às vezes atrapalha a pulverização, tem os empecilhos da própria gestão da fazenda, de operação, né, que tem muita coisa a ser feita em uma janela de curto prazo, mas o importante é não perder o time, aplicar no momento correto, usar o milho com a resistência, né, geneticamente modificado, aplicar os produtos no tempo correto e fazer esse consórcio do defensivo químico com o biológico, né? Ô, Rafael, quando nós falamos, por exemplo, em controle biológico para a lagarta de cartucho, quais são os principais organismos utilizados e como eles atuam de forma natural no controle dessa praga? Pronto, muito boa pergunta, Robson. Hoje o que se tem, né, em pesquisa, em resultado de campo, os melhores micro-organismos para controle de lagarta
A gente tem a Bovéria bassiana, né, que é um fungo entopatogênico, e temos metarrizo, também é um outro micro-organismo muito eficiente para o controle da lagarta, né? Tem as cordíceps, tanto a javanica quanto a fumesorose, que você pode encontrar também no nome de Isárea, né? Já estão unificando, vão ficar um nome só, que identificou, já vão unificar o nome dos fungos, mas a cordíceps também ela tem uma atuação bem interessante. Tem os bacilos thuringienses também, que tem uma ação com a lagarta interessante. E a forma de controle, Robson, desses produtos é de parasitismo, né? Então esses micro-organismos, eles vão para a lavoura, né, pulverizado, numa estrutura germinativa que a gente chama de esporos, conídeas, são estruturas de germinação. Então eles vão para o campo, ficam com a estrutura ali, né, sob a folha e com as condições adequadas, que a gente está nas condições adequadas, é tempo chuvoso, né, nublado, então eles conseguem se germinar no campo, ali ele consegue se esporular, né, e aí entrar em processo de tanto de reprodução quanto... Rapaz, era isso que eu ia lhe perguntar. Esses micro-organismos, eles conseguem se reproduzir e ficarem ali por quanto tempo, Rafael? A média naquela lavoura? Aí, Robson, depende muito do manejo do produtor e do clima também, né? Mas a gente sabe que os micro-organismos eles ficam ali convivendo com a planta e com os outros seres vivos, né? Por bastante tempo. Só que o índice de população vai reduzindo, porque você tem aplicação de fungicidas, que é importante ser feito para a proteção do milho e acaba prejudicando também os micro-organismos benéficos que estão ali no campo, né? Então, de modo eficiente, eles conseguem ficar de 10 a 20 dias ali esporulando e melhorando a reprodução e aumentando a população. Porém, com a aplicação de fungicidas, você acaba diminuindo essa população, a gente precisa fazer uma nova aplicação. Então, eles infectam esse inseto, a pectina do inseto, né, esporula para dentro e acabam matando o inseto de uma forma de parasitismo, né? Que coisa interessante, viu? Que coisa interessante. O biológico realmente chama muita atenção. O meu caro Rafael, e aquele produtor, por exemplo, que nunca usou um biológico na lavoura de milho, pode ter dúvidas assim como aplicar, né? De forma prática, como é que funciona a aplicação desses produtos e quais os cuidados são necessários para garantir uma boa eficácia? Robson, essa eu acho que é a principal dúvida dos produtores quando vão começar a usar o biológico, certo? O biológico exige alguns certos cuidados para você ter a melhor eficiência. Então, isso é importante, está sendo bem acompanhado. A Natubio, ela dispõe de pessoas capacitadas, a Ômega também, de ir no campo, de orientar bem o produtor. Aqui na região a gente tem a Vitória, que é muito capacitada, que dá uma boa assistência aos produtores, né? E a gente consegue atingir bons resultados quando feito da melhor forma possível. E como é que a gente indica a utilização dos biológicos? É um ser vivo, né? Então, por ser um ser vivo que está ali dentro de um tanque, de uma cauda, na mistura a gente sempre recomenda que ele seja por último. Porque o produtor vai adicionar ali, né, primeiro um adjuvante para preparar a cauda, preparar a água, né, vai colocar um inseticida, vai colocar um foliar, né, e a gente recomenda sempre que o biológico, independente de qual seja ele vá por último. Por quê? Se ele for por último, ele vai ter menos tempo de contato com aqueles produtos químicos. E ele vá no momento que o produtor solte essa aplicação. Então, colocou, aplicou. Se vai ter que esperar, o motorista não está ali, o operador da máquina não está ali, espera, deixa o biológico fora, né? Depois vem, adicione e solte direto a aplicação no campo, logo após você colocar o produto no tanque. E a gente tem que olhar os horários de aplicação, né? O biológico é um ser vivo, então você tem que ter uns horários a menos, né? Radiação solar é prejudicial à reprodução dos micro-organismos, então é interessante fazer essa aplicação sempre ali no finalzinho da tarde, né? Pode ser no início da manhã? Pode, mas não é o ideal, porque na manhã, logo após, você vai ver os sols, né? Vai vir um sol, vai vir os horários mais quentes. Então você aplica ali entre 4 e 4 e meia, né? A gente sabe que tem áreas grandes que precisam de mais tempo, né, para aplicar. E aí ele vai pegar toda a noite, né? Uma umidade melhor, menos radiação solar e consegue aí se adaptar melhor. Coisa boa. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos com a Hora do Agro, estamos com Rafael Bandarra, engenheiro agrônomo, num tema super importante, falando sobre biológico na cultura do milho. Daqui a pouquinho também vamos falar da laranja. Quero mandar um abraço aqui para Gislene, nos ouvindo da Massaranduba. Um abraço para seu Zé Branco, dona Gildete Lopes, ouvindo a gente no Tanque do Mar. Dona Lucinha, lá no Povoado Sítio. Mandar um abraço aqui para Antônio Rui, também ouvindo a gente. A toda a turma aí também, Carlinhos da Laranja, Bárbara, Hércules, Domingos Cardoso,
Gente, desculpa porque tem muita gente mandando mensagem. Nosso programa é curtinho, é só 1 hora. Um abraço aí para toda a turma, né? Toda a turma aí da Ômega Nutri, né? De Dona Josi do Café, Marcos aí, Gildo, Vitor, as Fabianas, rapaz, toda a turma aí que está ouvindo a gente também na Ômega Nutri. Um abraço, né? Para todos vocês, viu? E agora, 7 horas, eu vou fazer a última pergunta para a gente ir para o segundo bloco, viu? Para que a turma que está nos ouvindo aí, viu? O controle, Rafael, do biológico pode ser usado junto com outros métodos de manejo e como o produtor pode montar uma estratégia integrada sem abrir mão, por exemplo, da produtividade. Robson, pode não, deve, né? A gente tem um protocolo, a gente não, né? A Embrapa criou um protocolo chamado MIP, Manejo Integrado de Pragas, né? E o que é esse MIP? Esse manejo integrado de pragas, ele visa diversas ações que o produtor deve adotar para ter um melhor controle eficiente, né? Seja da praga, também tem o MID, que é da doença, certo? Então, isso vai, como eu falei, desde da variedade resistente, então um híbrido com tecnologia atualizada para resistência à lagarta. Lembrando que a resistência, ela não, né, seja a resistência ou a tolerância, ela não, sozinha ela não dá conta de controlar a lagarta, né? Ela ajuda muito a diminuir a população, né, a controlar ali no início, mas um monitoramento adequado é muito importante, Robson, porque você precisa entrar no time correto, isso é muito importante. Então, se você tem um bom monitoramento para você fazer a entrada no momento correto, isso vai ajudar demais, né? Você fazer a rotação de culturas, tirou o milho, né, colocar uma outra cultura para fazer essa rotação, para que na próxima safra você quebre o ciclo dessa praga, né? E que seja cultura que não seja de ponte verdes, né? Porque às vezes a gente coloca uma cultura após o milho que também é susceptível à lagarta, então ela deixa a pulpa ali, se reproduz, vira lagarta, vira mariposa, bota ovo e continua seu ciclo. Quando o cara vem botar o milho já está em alta infestação da lagarta. Então é interessante fazer uma rotação de cultura para tentar quebrar esse ciclo dessa praga, né? Fazer um vazio sanitário e fazer o controle tanto químico, né, com a estratégia correta, quanto biológico, e fazer essa integração, né? O produtor vai fazer 3 aplicações de inseticida, né, colocar 1 ou 2 de biológico, rotacionando com uma de molécula química. E sempre importante, né, eu recomendaria ser feito biológico sempre nas primeiras aplicações, por ele ser mais eficiente de forma preventiva. Muito interessante. Olha, gente, para você que ligou o rádio agora, nós estamos com o Rafael Bandar, a gente vai para o intervalo comercial. E é muito importante. Agora, Rafael, antes do intervalo comercial, eu sempre pedalo ali naquela área ali e vou até o quilômetro 25, quando passo pela Fazenda São Paulo. E a gente via sempre aquelas borboletas voando no milho. Ali já são as mariposas que você chama ali, que vem da lagarta do cartucho, ou não? Tem lugar que tem muita borboleta mesmo. Ô Robson, pode ser que tenha assim a mariposa do cartucho, mas como o momento é propício para a reprodução não somente da lagarta de cartucho, existem outras lagartas também que atacam pastagens, né, ou lagartas que também não causam injúria às culturas de interesse econômico da região e que podem também estar ali reproduzindo. O melhor é fazer uma análise, né, de entender quais são essas espécies que estão ali, né, seja a borboleta, a lagarta, mas sim, com certeza deve ter a presença da mariposa voando ali, certeza, mas que são todas ali, a gente não tem como afirmar se a gente não fizer um estudo entomológico, né? Identificar as espécies. Então a gente tem toda uma técnica de como identificar qual é a borboleta, qual é a mariposa, se é do cartucho, se é da pastagem, ou se é uma outra lagarta que não tem interesse econômico para a agricultura. Muito bem, 7 horas e 37 minutos, eu vou um rápido intervalo comercial, porque aqui o papo, meu amigo, rende, nós teríamos que ter 2 horas de programa, mas nós temos que ser dessa forma, para deixar uma vontade de você saber mais um pouquinho, viu? Mandar um abraço aqui super especial aos feirantes nesse momento aí, os amigos comerciantes da família agrícola também que estão aí, a toda a turma que também está aí nas padarias, aí também na feira, na área aí que estão se alimentando, na praça de alimentação também, os amigos nos ouvindo. Um abraço aí para Roberto, nos ouvindo, e a todos vocês. Vamos tomar uma água de coco, hoje nós estamos sendo patrocinados aqui, com água de coco ali, nosso amigo Ponto do Coco do Jubinha. Obrigado, viu, Jubinha, pelo patrocínio aí. Nosso amigo Rafael e todos aqui, agradecemos a você. Vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. 40 minutos, cuida, vem para a Ômega Nutri, nós estamos com a Hora do Agro, no oferecimento da Natubio Fertilizantes, viu? Tudo para o homem do campo, com biológico e muito mais, viu?
Passe na Ômega Nutri, confira. Tem muita novidade chegando para você aí da Natubio Fertilizantes, uma marca já consolidada, né, em toda a Cealba, viu, gente? Nós estamos aqui hoje com Rafael Bandarra, engenheiro agrônomo, trazendo muita informação para você, homem do campo. Vamos ganhar tempo porque nós estamos apenas no meio agora, a gente vai aumentar o nosso dinamismo. Ô, Rafael, na citricultura, né, a gente sempre acompanha muito, bastante, aquela chamada podridão floral, que é uma preocupação constante para os produtores. Como o controle biológico pode ajudar a prevenir essa doença antes que ela cause prejuízos no pomar, Rafael? Pois é, Robson. A podridão floral dos citros, mais conhecida como estrelinha, né? É a principal dor de cabeça dos produtores de laranja aqui da região do Cealba, né? Então aqui em Rio Real. E ela vem justamente nesse momento de chuva, né? Então a chuva, ela traz a bênção aí que a gente precisa para os nossos pomares poder produzir, mas também traz algumas dores de cabeça, que é os fungos, né? Uhum. E essa podridão floral dos citros, a estrelinha, é um coletóptero acutatum, né? É uma doença que ela dá na flor. Então, os esporos do fungo, ele já está presente. Então, mesmo antes da laranja ela abrir aquela podridão, já está na flor ali, já vem lá, rapaz. É na flor, ela derruba a flor, né? E aí você perde produtividade. Uhum. Então, você tem um fungo que está presente ali na palhada, está ali no solo, está esperando só o momento ideal para poder se reproduzir, né? Esporular. Então, quando vem as chuvas, esse fungo, ele germina, igualmente é um fungo que a gente aplica, né, para poder controlar uma praga, uma doença, ele germina, esporula no ar, né, ele fica no ar, vem através da chuva, da gotícula da chuva, quando essa chuva toca na flor, ele penetra na flor, e aí essa penetração, ela acontece de uma forma muito natural e fácil, ele não precisa criar um aspersório, uma estrutura para poder entrar dentro da flor, né, como alguns outros fungos precisam, então ele já penetra junto com a água, ali ele já se instala, e aí depois da infecção, né, ele demora 12 horas para entrar na flor. Depois que ele entrou na flor, né, pós essa esporulação, eles precisam mais ou menos de uns 4 dias para começar a apresentar o sintoma. E quando apresenta o sintoma, já é um momento crítico, que ela começa a necrosar a flor e ali não tem mais volta. Por isso, quando a gente fala de prevenção, é muito importante, certo? Por quê? E o manejo biológico, ele ajuda demais nisso, porque ele atua de forma preventiva. Então já tem estudos, né, o Instituto Silvio Moreira é um dos mais renomados de citricultura no país, ele já indica que o controle biológico ele tem uma eficiência de 70% a 88%, enquanto o químico é até 70%. Ou seja, o controle biológico ou ele empata ou ele é melhor do que o controle químico para a prevenção da podridão floral dos citros. Então vai muito de conta de que algumas pessoas pensam que o biológico não é eficiente. Então esses produtos biológicos, principalmente os bacilos, eles criam uma película na flor. Eles criam uma película na flor, que a gente chama de biofilme, né, que são polissacarídeos, e produz substâncias antibiose. Então, ele vai proteger. Se você fizer uma aplicação preventiva, já sabe a época de chuva, já sabe que a planta vai vir flor, que vai florir, você faz uma aplicação preventiva desses micro-organismos, que ele vai poder fazer essa proteção, essa película protetora, né, e você vai ter uma eficiência de quando esse fungo chegar, ele não consiga penetrar. E aí você tem uma garantia de você não perder essa flor. E a produtividade ser maior ainda, né? Com certeza. Coisa boa, viu? O Rafael, a bactéria, olha que nome, a bactéria Bacillus subtilis, deixa eu ver se eu estou certo, Bacillus subtilis é muito utilizado no controle biológico da podridão floral. De forma simples, como ela age protegendo as flores e os frutos da laranjeira? Perfeito, Robson. Não somente os bacilos subtilis, como a gente tem outros bacilos também, o Amiloquenfaces, o Púmulus, né, o Velezense, todos eles, né, é uma característica do gênero Bacillus de produzir esse biofilme. Foi exatamente o que eu tinha falado na pergunta anterior, acabei até antecipando. Ele faz essa proteção, esse biofilme, né, de proteger essa flor. E quando esse fungo chega, você já tem uma estrutura ali de resistência, né, que vai conseguir matar esse fungo, no caso da podridão floral do frutos. E tem uma outra característica muito importante, Robson, porque o biológico ele não tem uma ação só, ele tem múltiplas ações, né? E a outra ação muito importante que os biológicos fazem é quando você aplica um biológico que ele é, vamos dizer, benéfico para a planta inicialmente não entende que ele é benéfico. Então o que é que ela faz? Ela vê um micro-organismo, já imagina que pode ser um ataque de praga ou de uma doença,
Então ela ativa seu sistema de defesa. Então ela está ativando o seu sistema, vamos dizer, de imunidade. Então vai ter diversas ações de sinais elicitores para a planta, de produção de produção de anticorpos, que a gente chama de fitoalexinas, que elas vão já se prevenir para qualquer tipo de praga ou de doença que vai vir atacar. Então, além desses biológicos controlar outros fungos, ele ativa o sistema de defesa da planta, né? Então a planta já fica mais preparada para uma defesa, para um ataque posterior de uma doença, de um fungo ou de um inseto. Então o biológico ainda tem esse ganho positivo na questão de ativação do sistema de defesa da planta. Olha, eu vou dar um spoiler, talvez o chefe puxe na minha orelha, né, Rafael? Mas eu vou dar um spoiler para você. Todos esses produtos que nós estamos falando, no próximo sábado, dia 23 de maio, vai ter um café da manhã. Então chegue na frente, que você vai tomar um café da manhã daquele jeito reforçado, viu, lá na Ômega Nutri, e ainda vai encontrar os produtos da Natubio em promoção, viu? É um spoiler. Fabrício, deixa pra gente falar, né, no meio da semana, mas eu já tô aqui já falando para você, dia 23 de maio, próximo sábado, né? Vamos ter um café da manhã, então você de Cristinápolis está nos ouvindo, de Tomar do Geru, os amigos que estão nos ouvindo também, a Cajutiba, Cristinápolis, aqui Itapicuru, Olindina, Crisópolis, Esplanada, Entre Rios, de toda essa região também do Cealba, no próximo sábado, anote aí na sua agenda, um café da manhã super reforçado e produtos da Natubio, com um preço especial jamais visto, viu? Alô, meu Tomar do Geru, se prepara aí, chega cedo, que nós vamos estar lá cuidando e indo para a Ômega Nutri. Vamos para mais uma pergunta aqui. Ô, Rafael, qual é o momento mais importante para iniciar o manejo preventivo na laranja? O produtor deve esperar aparecer os primeiros sinais da doença ou agir antes? Agir antes, Robson, sem dúvidas, é o melhor momento, né? Como eu falei, o fungo, depois de esporulado, ele tem 12 horas que ele consegue penetrar na flor. E os seus 2 primeiros dias ele age de forma silenciosa. Não é possível vê-lo a olho nu. A não ser que pegue e leve num laboratório, a gente sabe que no dia a dia do campo o produtor não tem essa capacidade de logística e financeira de estar fazendo análise em laboratório. Então, você tem que fazer sempre uma ação preventiva. E qual é o melhor correto? O produtor já conhece o ciclo da cultura, já sabe qual é o momento que vai chegar a florada, sabe quais são os momentos de chuva. Então, sempre fazer uma aplicação preventiva. Você sabe que já está vindo uma previsão de chuva, sabe que com essa chuva, o seu pomar já foi colhido, já está num pequeno estresse hídrico ali, que é indicativo para a floração do laranjal. Então, você já faz uma aplicação preventiva de um fungicida biológico, né? Na Natubio, a gente tem um Natufum junto com o Natubac, que tem um resultado impressionante aqui na região, né? Um relato de um produtor essa semana, né? Um relato espontâneo do produtor, que é atendido pelo nosso amigo Vitor, João Vitor, aqui da Ômega Nutri, que ele fez a aplicação do Natufum, está fazendo de forma quinzenal a aplicação do Natufum para prevenção da estrelinha. O resultado foi muito positivo, e para além disso, eles não agem somente numa doença, eles agem em diversas, né? Então ele já percebeu uma sanidade melhor, ele já percebeu que a gomose não veio, né? Que muitas vezes após um grande volume d'água posterior ainda vem esse problema com gomose, não veio, né? Então ele fez um tratamento pensando num alvo e atingiu 2, né? E o biológico ele tem essa capacidade de ter vários alvos diferentes, principalmente os produtos da Natubio, porque são blends, não é um micro-organismo só específico. Então a gente tem blends com 8, 9, né? Tem produtos com até 14 micro-organismos, e cada um tem uma ação, né? E um alvo diferente. Então quando você faz essa aplicação desses blends de micro-organismos, você consegue atingir 2, 3, né? Até mesmo 4 alvos diferentes e funções diferentes. Porque para além de controle de praga e doença que a gente está falando bastante hoje, os micro-organismos têm outras funções. Tem função de fertilização, né? Alguns micro-organismos, por exemplo, o caso mais exitoso de biológico no mundo é no Brasil. Então o Brasil ele é uma vanguarda na utilização dos biológicos. Então a gente tem hoje a maior cultura do Brasil, é a soja, em volume de produção, de colheita e de área plantada, e 80% do nitrogênio, que é o principal elemento que qualquer cultura consome, ela hoje é fornecida por um micro-organismo. Então a soja ela deixou de desembolsar 80% do que ela gastava com adubo por conta de um micro-organismo.
Brincadeira. Faz a fixação biológica do nitrogênio que está na atmosfera e disponibiliza para a planta. É uma simbiose. Então eles estão em um momento ali que a planta disponibiliza alimentação para eles e eles fixam o nitrogênio que está livre, que a planta não consegue, e disponibiliza para a planta. Se o produtor, vamos dizer, né, fazia 100 quilos, que é pouco, por hectare, ele vai fazer 20. Né? Então imagine o tanto de economia que um micro-organismo não deu na principal cadeia produtiva do país, com a principal cultura dentro dessa principal cadeia. Então é absurdo, né, o que o micro-organismo pode fazer. Eu costumo falar para os meus produtores, para os meus colegas, a gente está dentro de uma caverna do tamanho do Brasil, imensa, a gente está no escuro, dentro de uma caverna, com isqueiro acendendo e só conseguindo enxergar em volta da chama. Então tem um horizonte imenso que a indústria está focando suas energias para estudar, para desenvolver, para conhecer melhor esses potenciais desses micro-organismos, e a gente sabe muita pouca coisa ainda. Estamos engateando, e os biológicos hoje, ele, dentro do mercado mundial, ele só está crescendo no Brasil também, e é uma tendência aí de revolucionar a agricultura. Já vem revolucionando, né? Revolucionou a soja, está revolucionando outras culturas também, mas ele tende a revolucionar. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma análise para um produtor, antigamente a gente pedia uma amostra de análise química para a gente fazer uma recomendação, química e física ali para a gente ver a estrutura. Hoje a gente sabe que precisa da análise biológica. Então, para a gente fazer uma recomendação agrícola, a gente vai fazer uma análise química para entender o que vai fazer de correção, de adubação, física para entender, né, como vai ser feita essa adubação, a depender do teu de argila, e biológica para a gente entender como é que está essa biota do solo, porque tem micro-organismos que disponibilizam os nutrientes que já estão lá retidos, tem micro-organismos que promovem crescimento, produzindo hormônios para melhorar o enraizamento, melhorar o vigor da planta, né? Tudo isso você tem dentro da Natubio Fertilizantes, produtos com esses objetivos, e hoje é a revolução da agricultura, é a utilização dos micro-organismos, hoje é uma realidade. Que top, viu, rapaz? Eu fico assim imaginando, olha, é maravilhoso. E hoje eu vejo que todo mundo a maioria dos produtores estão usando também, né, os fertilizantes aqui comprados em Rio, é especial na Omega Nutri. E a gente vê tantos pomares lindos aí, e você passando na Omega Nutri, comprando os produtos da Natubio, como eu falei para você, é uma marca já consolidada no Ceoba, você vai com certeza ter melhores resultados. E lembre-se sempre, previna-se, antes dos problemas apresentarem na laranja, já procura lá, vai lá na Omega Nutri, vê algum sinal, já conversa lá com o Vitor, né, com o nosso querido lá também Marcos, com o Gildo, conversa com o nosso Jânio Carvalho, a nossa Vitória Meron, e você vai ter, né, os melhores produtos, prevenindo, você com certeza vai ter muito mais resultado. Vamos para frente que já são 7h53. O meu querido Rafael, além, por exemplo, da aplicação dos biológicos, quais outras práticas de manejo dentro do pomar ajudam a potencializar os resultados do controle preventivo? Hein, Robson, falando rapidinho aí, mandar um abraço para essa equipe topada aí da Omega Nutri, e a gente não pode esquecer de nosso amigo Wendel, né? Manda um abraço aqui para ele. Tá melhor. Tá melhor, fui visitar ele ontem, felizmente sofreu um acidente, mas já tá ativo, já tá no celular, já tá naquela energia dele lá, atendendo os produtores, né? Que a gente sabe que ele tá parado por uma força maior, né? Deus agiu na vida dele, graças a Deus, e ele já tá bem recuperado, e logo mais vai estar com a gente aí no campo, atendendo os produtores. E trazer meu queijo, viu? Meu queijo que eles querem trazer de lá de Minas, viu? Vamos lá. Além da aplicação dos biológicos, Rafael, quais outras práticas de manejo dentro do pomar ajudam a potencializar os resultados no controle do preventivo? Com certeza, Robson, né? Como a gente sempre fala, são diversas técnicas que têm que ser utilizadas, né, para a gente poder ter o melhor resultado. Dentre delas é tirar aqueles cálices retidos, né, que quando cai a estrelinha, fica aquele cálice que, por isso dá o nome de estrelinha, né? Caiu a flor, fica aquela estrutura, e aquela estrutura é uma fonte de inóculo do fungo. É muito difícil, a gente sabe que, né, são milhares de flores que um laranjal coloca, né, no seu período de floração, mas é importante tentar fazer a máxima retirada desses cálices, porque ali ele é um inóculo, retirar isso da área, né, fazer o monitoramento, como eu falei, é importantíssimo você ter um pragueiro, né, um monitor de pragas e doenças no campo, para você ver o índice e você poder tomar a melhor decisão no campo, de como você vai aplicar, de quando você vai aplicar, de qual estratégia vai ser química, vai ser biológica, né, vai ser na química, vai ser qual grupo químico eu vou usar ali para ter a melhor eficiência, certo? Então, assim, e fazer as aplicações de formas constantes. Quando vem esse período úmido,
é muito importante que você faça várias repetições, né? Então eu conheço produtor que no período crítico aí de chuva faz aplicação a cada de 3 a 5 dias, está fazendo uma entrada, uma repetição, e muitas das vezes a chuva não permite que ele faça essa reentrada com esse tempo tão curto. O biológico ele é bem interessante porque você tem uma condição ideal para a produção de estrelinha, que é um fungo. Então, se você coloca um biológico, você está colocando ele numa condição ideal também para a sua reprodução, que vai competir com esse fungo que é patogênico. Então, você consegue um tempo de ganho de dias maiores. Então, você consegue aí ampliar essa reentrada com 7, 8 dias. Muitas das vezes é o tempo que o produtor tem. Quando dá uma estiagemzinha, o solo dá uma secada, ele consegue entrar de novo com o trator. Então, o biológico ele vem justamente para poder aumentar essa janela de aplicação. O químico só ele não dá conta, porque você aplica, lava, né? Aplica, ele fica ali dentro, mas a planta já metaboliza ele ali, o micro-organismo já tem uma certa resistência a algumas moléculas, então ele já consegue superar isso e se reproduzir de uma forma mais fácil. E o biológico você consegue ganhar uma janela de aplicação, que muitas das vezes faz a diferença para o produtor. Às vezes o produtor entra com um dia atrasado, ele já perdeu o time, a estrelinha já se expandiu, já derrubou mais flor, e quando você entra no time certo, você consegue fazer esse controle mais efetivo. E o biológico consegue esse residual, consegue mais dias para o produtor conseguir esperar uma estiagem, se planejar e dar conta dessa aplicação. E uma coisa importante também, Robson, que você perguntou lá quando a gente estava falando do milho, sobre as condições ideais, eu falei, né, final da tarde. Porém, nesse tempo nublado, como a gente está tendo na época de chuva, se você tiver um clima, né, um horário que não seja ideal, mas você tem umidade, você tem nublosidade que está impedindo a radiação solar, você pode estar entrando 10, 12 horas, 2 da tarde, né? Se o clima estiver favorável com alta umidade, você pode aplicar tranquilamente os biológicos. Vamos lá, vamos para o último bloco 3, faltando aí 2 minutinhos, a gente vai tomar, viu, Domar, 5 minutinhos do seu programa, vamos dar uma esticada aqui um pouquinho, vamos falar sobre a importância do manejo preventivo e suas perspectivas. O Rafael, eu vejo sempre que muitos produtores ainda têm o hábito de agir, você já falou sobre isso, mas eu acho que é do brasileiro, eu acho que isso aí não é só dos produtores, não, é do brasileiro, tem o hábito de agir somente quando o problema já está instalado. Nós homens mesmo, só vamos ao médico quando o problema já tem, né? Não fazemos a prevenção, eu falo por mim. Por que a mudança para a postura preventiva faz tanta diferença nos resultados da lavoura e do pomar? É exatamente isso, o que você falou, Robson. O brasileiro, a gente sempre tem essa postura de remediar, né? Uhum. E a gente sabe que prevenir é muito melhor que remediar, principalmente para o bolso do produtor, né? Se você não está preparado, depois que a podridão floral apresenta seu sintoma, você já teve um índice de perda ali de flor, você vai ter um índice de abortamento. Por mais que você venha e controle e reduza isso, mas abortou. Cada flor caída é uma laranja que perda, você deixou né? de colher, entendeu? Então, a prevenção ela é sempre mais barata. Primeiro, porque vai evitar um prejuízo. Segundo, se você, produtor, se prepara, sabe que vai fazer uma aplicação, tem um tempo ainda para fazer uma negociação. Então, naturalmente, isso não é só no agro, isso é na vida. O cara, quando vai negociar qualquer coisa, comprar, que ele vai preparado, com tempo, né, que não tem muita urgência, ele vai conseguir barganhar melhor preço, conseguir barganhar melhor prazo, consegue comprar com combo, com mix, e o cara compra um volume já pensando um pouco mais na frente, que ele sabe que vai usar, ele já consegue ganhar um pouco mais de preço ali numa barganha. Então, além de você negociar melhor, você consegue também prevenir o prejuízo, né? Então, quando você está na urgência, que você está precisando fazer uma aplicação de qualquer forma, muitas das vezes, nesse período crítico de estrelinha, todo mundo está querendo os produtos, às vezes falta o produto na região, e aí o cara só vai achar 1 ou 2 revendas, e às vezes o preço vai lá para cima porque aumentou a demanda, aumentou a procura, às vezes faltou produto, né? Às vezes teve uma inflação também, a gente sabe que o dólar varia, e aí o preço sobe e o cara não tem como esperar, porque está na agonia, então ele vai pagar o que está ali. E aí, às vezes, ele pode reduzir o custo dele de aplicação simplesmente se ele se antecipar na negociação e se ele fizer o manejo preventivo, porque ele deixa de perder flor, né? Perdeu flor, perdeu fruto. Então, o produtor tem que colocar isso na ponta do lápis. A gente sabe que não é interessante ele fazer estoque, mas ele tem que estar sempre pensando na frente, né? Eu comecei agora aqui em maio, já começou chuva, a gente sabe que é um mês crítico, que vai começar a florir, que vai entrar a podridão. Esse é o momento de fazer a prevenção, de já negociar um fungicida que sabe que vai utilizar ali na frente. Então é sempre pensando na frente, né? Quando quem corre atrás gasta mais energia. Quem corre na frente, né, consegue esperar, consegue negociar, consegue ter mais barganha.
Vamos lá, agora uma pergunta, que era a pergunta que eu estava esperando para fazer para você. A gente está falando sobre biológico, mas vamos falar sobre, vamos dizer assim, não vou dizer preço, mas opções viáveis, né? Nós sabemos que tem os grandes produtores, né, como a gente teve outro lá em Alexandre, mas o controle biológico é uma opção viável financeiramente para o pequeno, o médio produtor da nossa região, e eu emendo ainda perguntando como ele se compara ao custo do controle químico convencional. É aí que está. Com certeza, Robson. Antigamente se tinha muito essa perspectiva em relação a custo, né? Os biológicos eles sempre tiveram um custo muito mais salgado, vamos dizer assim, do que o manejo químico. Porém, isso hoje não é mais uma realidade, né? Os preços dos biológicos caíram muito, né? Quando a gente vai fazer custo por hectare, que é o que importa, né, para o produtor, a gente vê produtos biológicos aí muitas vezes empatando com o químico, né? Tem algumas regiões mesmo lá onde a gente atua com força também, lá em Petrolina, tem biológico que ele custa 3 a 4 vezes menos do que o controle químico, né? Então, assim, já tem uma realidade em alguns mercados que o biológico chega a ser mais barato do que o manejo químico. Aqui na região ainda não, né? Mas você vê produtos chegando na ponta ao produtor com um custo muito, muito acessível, o pequeno e o médio consegue sim acessar esses produtos, até porque, como eu falei, os grandes players estão em cima, estão com o olho no biológico, estão com o biológico, quando eles começam a produzir em escala, começam a investir, a tendência é que tenha mais isso no mercado, se desenvolva, os produtores querendo, criam a escassez, geram a demanda e os preços, né, o mercado ele se regula, então quando você tem, né, muita oferta no mercado desses produtos, os preços deles tendem a cair, né, e isso já acontece, já é uma realidade. Tem produtos na Natubio que você vai fazer manejo, por exemplo, para nematóide aqui para a região, né, que a gente tem a cultura do mamão, tem a cultura da melancia ali em Satirudia, né, que tem a safra. Quando você vai para o preço de biológico, quando pensa em controle de nematóide, hoje é mais barato do biológico do que um químico, né? Tem químicos aí custando preços, né, de aplicação por hectare de 200, 300 reais a aplicação. Agora, Rafael, dentro dessa pergunta, existe alguma resistência por parte dos produtores, por exemplo, em adotar o controle biológico e quais são as principais dúvidas e como elas podem ser esclarecidas, né? Existe essa resistência ainda? Existe, assim, muitos produtores ainda, Robson, porque existe ainda um certo desconhecimento sobre os micro-organismos, sobre os extratos vegetais, né, que são extratos de plantas, que também é dentro dos grupos dos biológicos. Assim, para alguns produtores ainda é novidade, tem o hábito de utilizar o químico, muitas das vezes o químico não funciona, o produtor já pensa, o químico não está funcionando, o biológico vai funcionar, e não é dessa forma, certo? Então, assim, para isso precisa de uma equipe preparada para dar uma assistência técnica, e a Omega Nutri tem essa equipe do campo, essa equipe que vai dar assistência ao produtor, a Natubio tem, né, uma equipe também muito bem preparada, né, aqui na região, como eu já falei, se tem o nome dela, Vitória, sabe fazer uma boa recomendação, sabe fazer um bom trabalho de recomendação da utilização desses produtos, e no dia a dia, a gente sempre tem essa resistência do biológico, mas depois que o produtor se permite utilizar, ele não abre mais mão da ferramenta, né? Vira um manejo ali para ele, vamos dizer assim como o químico, é inevitável estar utilizando um manejo biológico. Agora uma pergunta assim que é muito importante e que eu estava para fazer essa pergunta no início, mas deixei para o final. O uso do biológico, ele traz benefícios que vai além da lavoura, por exemplo, né? Como a gente está falando do químico, mas a questão do meio ambiente, saúde do trabalhador rural. Como você, Rafael, enxerga esses ganhos para a nossa região? Robson, com certeza. Eu sou entusiasta, né, da área de preservação ambiental, consociado, óbvio, com a produção agrícola. E os micro-organismos, eles têm esse ganho, né? Eles são extremamente específicos. Qual é o problema do químico? A gente sabe que na natureza existe um controle biológico natural. Existe inseto que preda outro. Então acaba que os inimigos naturais acabam controlando algum nível de infestação, de população da praga. E quando você coloca um inseticida químico que não tem uma seletividade, ele mata tudo, né? E quando volta em reinfestar, volta só a praga, porque ela já está adaptada, e o inimigo natural morre e você fica ali com a infestação ainda maior. O biológico não, ele é muito seletivo, ele preserva as abelhas, ele preserva os inimigos naturais, ele não contamina o solo, não contamina a água, né, não contamina a saúde do produtor rural, né, que a gente sabe que as moléculas químicas, tem muitas delas que têm, né, esse apelo na saúde, né, ela tem essa agressão na saúde, né, a longo prazo. Então... O Rafael, até eu via, né, em alguns casos aqui também, você falando do biológico, eu sim, sou apaixonado, me apaixonei pelo biológico. A gente via muitos pássaros morrer quando tinha aplicação de defensivos. Ainda existe isso, né, infelizmente, né?
Ah, com certeza ainda existe. Assim, muitas dessas moléculas já foram proibidas, né? Uhum. Porque hoje o mercado ele não aceita mais. Então, a própria indústria química se adapta muito a isso, vem se adaptando muito a isso. As moléculas que vêm sendo lançadas elas são bastante seletivas, né? Pensando mais especificamente ao inseto praga, né? Então, isso vem reduzindo bastante. Mas ainda tem, porque ainda tem ainda muito produto antigo que está no mercado e que tem essa ação assim mais agressiva ao meio ambiente, né? Mas eu acredito que o biológico já é uma realidade, né, como você falou, então, na escala necessária, mas eu acredito, viu, dentro do mundo que nós estamos vivendo, e hoje a maioria, né, das pessoas, você vê que o produto, que ele é orgânico, ele custa mais um pouquinho, né? E usando o biológico, eu acredito que nós vamos ter uma fruta mais saudável, muitas das vezes, e eu acredito que o futuro será todo na linha biológica. Que bom que a Natubio Fertilizantes trabalha nesse sentido. Mas vamos lá, Rafael, faltando 3 minutos para a gente finalizar, qual é a mensagem que você deixa aí para os produtores de milho, de laranja, de pastagens que ainda estão em dúvidas sobre dar o primeiro passo do manejo preventivo com controle biológico? O Robson, o primeiro passo é um pouco mais difícil porque tem a desconfiança quando o produtor não conhece, né, do produto. Mas o que eu digo é permita-se usar o controle biológico, chame a equipe da Omega Nutri, da Natubio para fazer uma visita, para conversar, para entender melhor como é que funciona. Experimente a fazer 1 hectare, 2, né, de sua lavoura para você ver a eficiência. E o biológico hoje é uma realidade, Robson. Defensivo químico, ele não vai deixar de ser usado nunca, mas ele tem uma limitação, e está tendo essa limitação. O que é que está acontecendo? Acabou-se o conhecimento científico, o ser humano exauriu todas as moléculas químicas para ser reproduzido em laboratório. Existem muito poucas para ser lançadas. O custo de uma molécula química hoje custa mais de $1 bilhão para lançar uma nova molécula. Então o mercado gasta muito, né? A gente já exauriu todas as possibilidades, né? Quase todas as possibilidades de fazer novas moléculas. Então o que a indústria está fazendo? Pega os micro-organismos, produzem eles, tenta estudar essas moléculas, biomoléculas que eles estão fazendo e tentar reproduzir essas biomoléculas em laboratório. A gente já tem alguns produtos já há muito tempo no mercado, Delegate mesmo, ele é espinosina, o ser humano conseguiu recriar, que é produzida por um micro-organismo, que é a Saccharomyces spinosa. Então, o futuro vai ser esse. Se não for um biológico, se não for um micro-organismo, vai ser um derivado desse micro-organismo, uma proteína, né, um sequenciamento genético que o ser humano vai conseguir isolar e aplicar ele na lavoura para fazer o controle. E é como você falou, você vai ter uma fruta mais saudável, né? Se você tem sua família ali trabalhando na lavoura, você sabe que você utilizando o biológico, você tem esse apelo um pouco mais para a saúde humana também, pensando nas futuras gerações. E é um caminho sem volta, né? Quem sair na frente, que começar a usar, começar a entender, daqui nos próximos 5, 10 anos que começar a evolução, já vai estar bastante inteirado, já vai estar entendendo, já sabe como fazer, já sabe como manejar. Então, pensando além disso, muitos produtos são nacionais, então você não importa, né? Você não paga imposto de importação, o preço vai cair cada vez mais com as produções nacional. O produto é nosso, é brasileiro. Então, assim, a gente tem que valorizar, né, o que a gente faz aqui no Brasil. O Brasil é uma força do agro mundial, né? O Brasil hoje é a principal, vamos dizer, fazenda do mundo. A gente tem um clima, graças a Deus, abençoado na região tropical. A gente consegue produzir de tudo, né? Frutas, cereais, né? Cana, algodão, tudo a gente produz aqui no nosso Brasilzão. Então, eu digo ao produtor, abra a cabeça, permita-se usar, experimente. Se não quiser fazer área total, faça 1, 2 hectares nessa safra, tanto no milho quanto na laranja, e que você vai ver o ganho, né? Eu duvido muito o produtor que usar uma vez e deixar de usar, né? Chame a gente da Natubio. Vamos lá. Olha, gente, mais uma vez informando para você que no próximo sábado tem café com promoção. Café reforçado lá na Omega Nutri e com muitas promoções. Rafael, mais uma vez, gratidão. O programa hoje foi bastante dinâmico, como sempre. E eu acho que deu para você que está aí, homem do campo, aprender um pouquinho. Tem dúvidas? Procura a equipe da Omega Nutri, da Natubio. Aqui na Maré Mansa, viu? Bem próximo. Passou a Maré Mansa, vai mais um pouquinho, bem antes do posto BR ali. Você vai encontrar a Omega Nutri, vai conversar com os nossos engenheiros agrônomos, vai conversar com os nossos colaboradores, vendedores, vai tomar um café e vai sair satisfeito. Lá você entra na Omega Nutri e sai satisfeito porque nós temos as melhores condições e os melhores preços do mercado. Rafael, um grande abraço, ótimo final de semana, dá um abraço da nossa Ellen.
a nossa querida aí também da mídia, que cuida da mídia da Ômega Nutri, agora junto com a gente aqui também. Agradecer a Arte Mídia Digital, que esteve captando as imagens, e a Real FM, que também é parceira da Ômega Nutri. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Robson. Obrigado, Charles. Obrigado, Lidomar. Obrigado a todos os ouvintes aí por disponibilizar o seu tempo para nos ouvir. Eu mando sim um abraço para Ellen, a nossa marqueteira, e com certeza ela manda outro para você também, Robson. E estamos aí. Precisar de mim, estou à disposição. Vamos finalizar como? Cuida! Vem para a Ômega Nutri. Até o próximo sábado. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.